Esse vídeo ele é um pouco diferente do que eu costumo trazer aqui pro canal. Quando eu criei o 4 linhas, eu nunca imaginei que eu faria um vídeo desse tipo. Hoje eu quero ter uma conversa direta com vocês, sem um roteiro planejado, sem uma edição elaborada, apenas um papo franco. Quero saber se alguém daí pensa como eu, se concorda ou se discorda. Tudo bem também. Comentem aí, vamos trocar uma ideia. Oi, eu sou o Vinícius Riscado e você está no 4 linhas. Recentemente eu tava assistindo o jogo da La Liga entre o Real Madrid e o Valladolid. O placar final foi de 3-0 para o Real Madrid. O Mbappé perdeu algumas oportunidades, mas o que mais chamou a atenção foi a entrada do Endrick no fim do jogo, substituindo o Mbappé. Em apenas 10 minutos, ele marcou seu primeiro gol pelo clube, e foi um golaço por sinal. Depois do jogo, eu fui gravar um short sobre esse lance e decidi dar uma olhada nas redes sociais para ver o que a galera estava comentando. Para minha surpresa, me deparei com uma enxurrada de críticas ao Endrick. Parece que a internet, por algum motivo, sofre de amnésia. Eu vi um comentário que dizia que o Endrick é a maior mentira já inventada no futebol brasileiro. Isso me fez pensar, será que o Real Madrid se deixou enganar? Será mesmo que alguém acredita nisso? Isso simplesmente não faz sentido. Não precisamos ir muito longe no tempo para lembrar que o Endrick foi fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras. Ele marcou gols importantes e até mesmo na seleção brasileira se destacou. O problema é que as expectativas exageradas são perigosas. Acreditar que um jogador jovem vá superar suas expectativas irreais só leva à frustração. O que me preocupa é como a mídia e os torcedores frequentemente colocam uma pressão desproporcional em jovens jogadores. Um atleta de 18 anos como o Endrick ainda está em desenvolvimento físico e mental. Ele precisa de tempo, obviamente, para se adaptar ao futebol europeu, a uma nova cultura, a um novo estilo de jogo, porém muitos já esperam que ele seja um fenômeno instantâneo. Além da pressão psicológica, o Endrick ainda teve que lidar com um hate massivo só porque não brilhou nos amistosos. A quantidade de páginas de futebol que estava detonando o garoto é absurda. E eu não estou nem falando dos memes do Bob Charlton ou coisa do tipo. Eu estou falando de gente torcendo contra, incapaz de se orgulhar do feito de um brasileiro chegando tão longe. Não misturem as coisas. Eu entendo quando você comenta sobre o Bob Charlton brasileiro. Cara, isso é brincadeira. O próprio vestiário do Real Madrid levou na brincadeira. E o Endrick também parece levar isso numa boa. Eu estou falando diretamente para as pessoas que hateiam o moleque, falando que ele não é nada, sendo que, ele tá no maior time do mundo, tá ligado? Sendo que não, o cara ele tá no Real Madrid, não é pra qualquer um. Inclusive estou editando alguns vídeos que vai sair em breve aqui, um sobre o Kaká, um sobre o Ronaldo, possivelmente, ainda tô pensando. Mas enfim, a trajetória desses caras é simplesmente incrível, né? Cada um da sua maneira, com as suas histórias distintas, e tá tudo bem ser diferente. Assim como o Endrick também vai traçar a sua própria história, né? Completamente diferente, não adianta ficar comparando, porque vai ser completamente diferente. Agora chamar um moleque de bagre, é loucura. Campeonato Brasileiro 22-23, Supercopa do Brasil 23, Campeonato Paulista 23 e 24, nas categorias de base do Palmeiras, ele jogou desde o Sub-11, ele conquistou 13 títulos, inclusive um título inédito que o Palmeiras não tinha até o momento, que era a Copinha. Isso daí era a felicidade dos rivais. Detalhe, o Endrick chegou no Real Madrid com título já. Ele já teve uma grande oportunidade no time principal. Em fevereiro, muito antes do Endrick chegar no Real Madrid, né? O Ancelotti confirmou que ele já iria jogar no time principal, que ele nem ia ser emprestado para a equipe B, coisa que nem o Vinícius Júnior e nem o Rodrigo conseguiram. Eu sei que o vídeo até o momento vai parecer, ele tá tentando defender o Endrick, não sei, talvez você pense dessa forma, sendo que não, eu tenho minhas críticas ao Endrick, principalmente de forma midiática, forma que ele se porta, essa característica dele que parece que a assessoria quer que ele se pareça com o personagem, eu não sei. Autoexposição, muitas vezes, da vida pessoal também. Tenho minhas críticas também dentro do próprio futebol, enfim. É normal, isso é completamente normal. Então não, eu não tô tentando defender com unhas e dentes, eu não tô tentando passar a visão que o Endrick é intocável, não sei o que lá, não fale do menino Endrick. Não, eu tô tentando passar uma visão um pouco diferente, mas agora eu vou chegar no ponto crucial. Essa mania de comparar os jovens jogadores com lendas do passado ou com estrelas em ascensão é destrutiva. Não estou dizendo que o Endrick também não tem potencial para ser um grande jogador, mas por que especificamente ele precisa ser um novo Pelé ou um novo Ronaldo? Endrick é um talento singular, com seu próprio estilo de jogo. Forçar essas comparações só atrapalha seu crescimento natural.
Os times também têm um papel crucial. Real Madrid, por exemplo, não investiu no Endrick à toa. Pode ter certeza disso. O Florentino é tudo menos bobo. Eles com certeza veem um enorme potencial nele e também sabem que precisam desenvolvê-lo com muita paciência. Clubes desse calibre têm a experiência de lidar com jovens promessas. O Endrick deve ser visto como um projeto de longo prazo, não uma solução imediata. Agora, vamos falar aqui, por exemplo, do Estevão. Ele é um jogador de enorme habilidade e, como era de se esperar, já começam as comparações, com Neymar, inclusive. Mas a verdade é que isso não ajuda em nada. Cada jogador tem seu próprio caminho. E esperar que o Estevão seja o novo Neymar é uma injustiça, tanto com ele quanto com o Neymar. Neymar foi um evento tão grande no Brasil que eu acho que vai ser muito difícil a gente ter qualquer outro jogador que consiga chegar próximo a isso, sabe? Talvez demore gerações, talvez a gente nem esteja vivo para ver isso. Precisamos valorizar o talento do Estevão pelo que ele é, sem colocar o peso de uma expectativa impossível de atingir. Um exemplo que ilustra bem essa questão de expectativas e paciências é o próprio Marcelo, sim, do Real Madrid. Quando ele chegou no Real Madrid, ainda muito jovem, muitos ainda duvidavam que ele pudesse substituir o lendário Roberto Carlos. Mas o que acontecia é que as comparações existiam, não da forma de hoje, mas existiam. E por muito tempo ele foi criticado por não ser o novo Roberto Carlos. Nunca ninguém vai ver outro Roberto Carlos. Quero deixar bem claro que eu não vou ser o Roberto Carlos. Ele é meu ídolo. Para mim é o melhor lateral esquerdo do mundo, vai ser sempre, nunca ninguém vai ver um lateral como Roberto Carlos. E eu quero fazer história no Real Madrid, quero fazer história na seleção, mas como Marcelo. Eu quero que os torcedores me vejam como o Marcelo e não como o cara que pode ser o lateral que o Roberto Carlos jogou. Não, eu quero fazer história como o Marcelo. Mas, com o tempo, o Marcelo se firmou e se tornou um dos melhores laterais esquerdos da história do clube, construindo seu próprio legado. Isso só reforça a importância de dar o tempo ao tempo e permitir que cada jogador crie sua própria identidade, assim como o Marcelo criou sua própria identidade. Ele ficou muito conhecido por ser um lateral muito ofensivo e marcou uma história inteira no clube com Cristiano Ronaldo e aquele elenco maravilhoso, né, que a gente pôde acompanhar. E também ajudou muito a seleção brasileira de diversas maneiras. Apesar do gol contra, né, mas a gente não comenta sobre isso. Treinadores, eles também desempenham um papel fundamental nesse processo, né, é essencial nesse processo. Nem todos os jogadores têm o mesmo ritmo de crescimento. Alguns precisam de mais tempo para se adaptar ao nível de elite. Isso é completamente normal. Vivemos numa era de imediatismo, onde todos querem resultados rápidos. Se um jogador não performa instantaneamente, as críticas surgem e ele é rapidamente rotulado como uma decepção. Esquecemos que o futebol é uma carreira longa e muitos grandes jogadores só atingiram seu auge após anos de desenvolvimento. É crucial ter paciência e não esperar que um jovem jogador resolva tudo sozinho desde o início. Voltando às comparações, é simplesmente estúpido querer comparar atletas, contextos e trajetórias completamente diferentes. Chegamos ao ponto de comparação onde simplesmente comparam o Endrick com o Pelé. Eu preciso falar alguma coisa? Não. Cada um desses craques viveu em um tempo diferente, com desafios diferentes, o futebol evoluiu, com ele, as características dos jogadores também mudam. Insistir nessas comparações só cria um ambiente tóxico, onde jovens talentos são julgados por padrões que não deveriam ser aplicados a eles. Precisamos ser mais realistas com as nossas expectativas. Queremos que esses jovens talentos brilhem, mas isso deve acontecer no tempo certo e sob condições justas. O caminho dele, a gente vive tanto numa seca de joias, de craques no futebol brasileiro. A gente tá tanto tempo sem ganhar um título realmente relevante, significante. Também vivemos essa era tão próxima à aposentadoria de Neymar. Não estou dizendo também que a gente não pode analisar números e desempenho, óbvio que sim, mas colocar uma pressão absurda é outra história. Mas enfim, né, eu disse, esse vídeo é um pouco diferente, é só mais um bate-papo, uma conversa, uma reflexão. Quero também saber o que vocês pensam sobre tudo isso, né? Concordam, discordam? Deixa a sua opinião aí nos comentários e vamos conversar sobre. Obrigado por me acompanhar até aqui e até breve.